Eu sou já psicóloga e neurocientista há 20 anos. E durante todos estes anos, eu tenho escutado as pessoas, seja de forma profissional ou mesmo nas conversas informais, as pessoas me procuram, querendo um conselho, querendo uma palavra diferente, um ânimo, esperança, alívio de dor. E quando eu escuto todas essas pessoas, eu chego a uma conclusão, e que você também chegou a essa conclusão já, que todos nós trazemos demandas da vida. Trazemos ou não trazemos? Todos nós nascemos em um lar. Posso ficar de costas que o cabelo não está tão feio assim na câmera. Todos nós trazemos as nossas histórias. Alguns nasceram em alguns lares que não fizeram com que se desenvolvessem da melhor maneira possível. Outros casaram na certeza de que aquele casamento seria só bênção, alegria, mas em poucos meses descobriram que a tristeza faria parte da sua caminhada. Alguns tiveram filhos pensando que assim, com a família completa, a felicidade seria plena. Mas quando esse filho chega na adolescência, trouxe dor para o coração. Outras pessoas estavam no auge das suas vidas profissionais e descobriram uma doença fatal. Você já percebeu que por melhor que seja a sua vida, parece que sempre tem alguma coisa que vem e dá aquela atrapalhadinha? Você já sentiu aquela sensação de que, olha, está tudo tão perfeito que chega a me dar medo? Já tiveram essa sensação? Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que perdeu alguém muito querido de uma forma muito trágica, mas muito trágica mesmo. E quando eu estava conversando com essa pessoa, eu disse assim para ele, sabe, eu costumo falar que uma das piores características do pecado, sob o meu ponto de vista, é que o pecado é injusto. Porque ele traz sofrimento para aqueles que parece que não fizeram nada para merecer. Já teve essa sensação? Por isso que não estava programado falar isso, mas eu preciso falar isso para você. Por isso que quando você encontrar alguém que está sofrendo qualquer coisa na vida, não fique tentando achar uma explicação para o sofrimento do outro. Porque muitas vezes pode ser sim por escolha, não educou o filho direito, não preservou o casamento da forma que deveria ter preservado. Claro que tudo isso acontece, muitas coisas são consequência das nossas escolhas, mas pecado é injusto e traz sofrimento sobre aqueles que não mereciam sofrer. Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele me disse assim, doutora, chega ao ponto da minha vida que eu não consigo mais lidar com a minha culpa. Ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, brincando no tapete junto com a sua irmãzinha de 2 anos de idade. E na brincadeira ele puxou o tapete. E na brincadeira a irmã dele caiu e bateu a cabeça. Teve ali já naquele momento uma convulsão. E a partir de então essa menina foi tendo complicações de saúde. E hoje ela tem por volta dos seus 36 anos de idade, com uma idade mental de mais ou menos 8 anos. E ele diz assim, eu olho para minha irmã e não consigo me perdoar. Por mais que as pessoas digam que eu era uma criança e não sabia o que eu estava fazendo, que pode ter sido somente o desencadear de uma doença que já existia, mas eu olho para minha irmã e não consigo me perdoar. Por favor, me ajuda a tirar essa angústia do coração. Eu já perdi emprego, já estou a ponto de perder esposa porque eu não consigo mais lidar com isso. E eu disse para ele, o pecado é injusto, querido. O pecado faz um menino de 5 anos de idade puxar o tapete, fazendo com que a irmã caia. E essa irmã tem uma consequência para a vida inteira. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado é injusto. Mas antes disso, deixa eu te falar outra coisa. Se do seu lado tem um lugarzinho ainda, dá uma apertada que tem gente em pé. Que a minha irmã chegou, eu estou vendo ela em pé lá atrás. Você acha que é justo a minha irmã em pé? Não é. E a irmã mais velha? Dê uma apertadinha, ó, dá uma apertadinha, cabe gente, aqui tem um lugar. Por favor, me permitam fazer isso para que mais pessoas sentem. Juntem, se do seu lugar tem um lugar, ó, levanta a mão porque alguém rapidinho vai vir sentar do seu lado. Ó, você vai conhecer um irmão novo que nunca sentou do seu lado. Se até hoje só sua bolsa sentou do seu lado,
Hoje um irmão vai sentar do seu lado. Olha que coisa linda, olha o movimento. Venham, a gente tem tempo para isso, ó. Tem mãos erguidas aqui na frente. Podem vir, pode sentar primeiro os idosos, crianças, mulheres com crianças de colo, grávidas, cansados, oprimidos. Tem lugar para todo mundo, ó. Ó, tem lugar aqui, olha só, a gente está diminuindo as pessoas em pé. Ainda tem lugar aqui, tem lugar até para cunhado sentar. José, tem lugar aqui na frente. A lei desde 2017 diz que cunhado não é parente, tá? Ainda existe lugar? Ainda existe, todos estão, desse lado ainda tem lugar, ó. Aqui ainda tem lugar. O rapaz está ficando cansado com a mão erguida. Por favor, venha e já sente aqui. Né? Aqui tem lugar, aqui tem lugar. Por favor, venham rapidamente. Ok, então você que ainda tem um lugar, descansa um pouco o braço, levanta de novo. O cunhado vai sentar. Obrigada pela generosidade. Queridos, a vida já traz para a gente muito sofrimento. A gente perde quem a gente ama, perde ou não perde? A gente recebe diagnóstico ruim, recebe ou não recebe? A gente fica longe de quem a gente ama, fica ou não fica? Planejamos financeiramente, quando nós vemos alguma coisa acontece no meio do caminho e a gente não consegue saldar as nossas contas, perde emprego, não conclui faculdade. A vida já é feita de muita tristeza e muita dor. Não quero um sermão pessimista não, mas isso é realidade. A gente tem sofrimento. Eu tenho o meu sofrimento na altura dos meus anos, mas a minha filhinha de 4 anos também tem o sofrimento dela, porque ela cada dia quer uma LOL nova. E eu falo para ela, por mais que nos Estados Unidos as LOLs sejam baratinhas, não significa você ter uma por dia. Mas é um sofrimento para ela não ganhar uma LOL. Queria saber a graça. Mas eu já achei graça em ioiô e pular corda, né? Já achei graça em pular elástico, então eu tenho que entender isso. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã. Vamos deixar para trás aquele sofrimento que não precisa mais dominar a nossa vida. Porque a gente já tem muita coisa para enfrentar. A vida já traz muitas agruras. E se nós formos colecionando sofrimento, vai chegar um ponto que a gente não aguenta mais. E sabe aquele momento que parece que uma gota d'água faz o copo transbordar? O copo só transborda porque a gente está carregando muitas dores que nós não precisamos mais carregar. Nós precisamos aprender a deixar para trás tudo aquilo que é possível deixar para trás. E é por isso que eu te convido para nessa manhã lermos um dos textos-chave que se encontra em Filipenses, capítulo 3. E eu gosto muito de falar sobre esse verso. Filipenses, quem tem alguma dificuldade, depois que passou os evangelhos, Atos, aí vai vir, né? Passa Atos, Romanos, vem Gálatas, Efésios, Filipenses, tá? Depois de Coríntios, né? Esses livros aí. Vamos lá para Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos começar do 12. Todos abriram a Bíblia? Quem está nos acompanhando em casa, acompanhe-nos nesta leitura. Posso orar com você mais uma vez? Ó Pai, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom ler a Tua palavra, porque dela emana vida, e ela se renova a cada manhã, então a todo tempo podemos aprender com aquilo que deixaste para nós escrito. Nos ajude neste momento e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha alcançado, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas, olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto atrás. Em outras versões diz assim:
Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa tenho feito, prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, deixo tudo para trás. O que você nesta manhã precisa deixar para trás? Sabe, eu coloquei esses dias no meu Instagram uma frase que diz assim: não permita que o passado ocupe muito tempo do seu presente. Não permita que o passado ocupe muito tempo do seu presente. Tem pessoas que estão lá presas em relacionamentos que já terminaram faz tempo. Tem pessoas que estão presas numa circunstância que era ruim. Tudo mudou, hoje é melhor, mas está lá, preso no entulho. O que você nesta manhã precisa deixar para trás? Não quero que seja um sermão teórico para você. Não somente um desfile pela Bíblia, contemplando personagens que ao olharem para a própria vida, perceberam que tinha chegado o momento de deixar alguma coisa para trás para prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe para a sua vida e perceba o que você precisa deixar para trás. Porque quando a gente olha para estes personagens incríveis, nós encontramos na história destes homens e destas mulheres um momento da vida que eles deixaram alguma coisa para trás. E quando eles deixaram alguma coisa para trás, a vida se transformou em algo extraordinário. Eu gosto da menina cativa. É o personagem bíblico feminino predileto da minha filha Angelina. E ela estava muito incomodada esses dias porque a cativa não tem nome na Bíblia. E ela falou assim: mamãe, eu não posso pensar em alguém que não tenha um nome. Acabou de fazer 4 anos. Mulher. Ela falou assim: mãe, eu preciso dar um nome para a menina cativa. Então a menina cativa para Angelina chama Gabi. Aí ela pede agora a história da menina cativa Gabi. Quando a gente olha para a menina cativa, e na Bíblia nós não temos nem o nome dessa menina, e você sabe a história dela, não sabe? Nós temos pouco tempo, então eu preciso avançar nas histórias. Aquela menina pensa que ela foi levada cativa. Eu não sei se os pais dela haviam morrido durante essa viagem para o exílio, se eles já haviam morrido ali enquanto escravos. Eu não sei qual é a história dela. Eu só sei que ela morava na casa de quem mesmo? Na casa de quem? Naamã, o chefe do exército, o símbolo da destruição do seu povo, da separação da família, do seu cativo, da sua vida de escrava. Aquele homem era o símbolo do seu sofrimento. E sabe o que aquela menina fez, né? Ela chega e fala assim: olha, lá na minha terra tem um profeta que eu sei que quando ele ora as pessoas são curadas. Por que ela faz isso com um homem que era símbolo do seu sofrimento? Por quê? Porque ela deixou para trás rancor e mágoa. Estou falando para alguém nessa manhã que precisa deixar para trás rancor e mágoa. Eu sei que te machucaram. Eu sei que nessa manhã alguma menina aqui, alguma mulher, foi abusada sexualmente por alguém. Eu sei. Porque 33% das mulheres de alguma forma já foram molestadas, abusadas sexualmente. 33%. Você tem pelo menos 3 amigas que foram abusadas sexualmente, você nem imagina. Menina, meninos também, chegou a hora de deixar para trás o rancor. Porque você precisa libertar o seu coração. Você precisa entender que o que aconteceu com você não precisava ter acontecido. Não fazia parte do projeto de Deus para a sua vida, mas você lembra que o pecado é injusto? Só que esse pecado não pode continuar dominando a sua vida, aquilo que fizeram com você. Deixe isso para trás e comece a viver. Deixe isso para trás e comece a ter uma vida plena com o seu marido, porque ele não é o abusador. Deixe para trás a mágoa e o rancor, para que você tenha uma vida extraordinária. Como aquela menina que nós não precisamos saber do nome dela, mas ela traz algo que é incrível. Ela faz com que um homem do exército inimigo, do povo que era tão diferente do seu, acredite no que ela diz e vá até a sua terra para passar por uma humilhação de pedir cura para o Deus estrangeiro.
Porque ela consegue mostrar para aquele homem que é possível viver e desejar o bem até para aqueles que te fazem sofrer. A gente não alcança isso sozinhos. Nós não alcançamos isso sozinhos, meninos. Nós só alcançamos isso em Cristo. Porque só Ele pode chegar no nosso passado e colocá-lo no seu lugar devido. Mas talvez a sua história não seja de mágoa, de rancor, mas talvez seja autopiedade. Sabe aquelas pessoas que olham para si mesmas e dizem assim: eu nasci para sofrer, ó céus, ó vida. E claro, de muitos eu não tiro a razão do sofrimento, porque algumas pessoas carregam dores e provas muito mais intensas do que a maioria de nós. Algumas pessoas são marcadas pelo sofrimento. Mas você pode aprender com Ana. Ana, a mulher que era humilhada, porque o seu marido Eucana casa com Penina. E Penina significa fértil. E Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que não existiu na face da terra uma mulher, um ser humano pior do que Penina. Ela era a própria personificação de Satanás. Aquela mulher morava dentro da casa de Ana e deu para o seu marido os filhos que ela não podia ter. E aquela mulher a irritava dia e noite, a ponto que Ana chorava. Mas quando ela é confrontada com perguntas feitas pelo seu próprio marido e pelo líder espiritual da época, porque o seu marido fala assim: por que choras? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? O que ela faz? Ela levanta e vai para o templo orar, porque ela sabia que algumas dores humanas não serão resolvidas por conselhos humanos, que somente Deus podia dar para ela a solução. Ela vai para o templo e quando chega lá, o líder espiritual o que fala para ela? Por que às 9 horas da manhã você já está se comportando como uma mulher à toa? Algumas versões ainda chamam de vadia. E o que ela responde? Não, Senhor meu, eu só sou uma mulher atribulada de coração, eu estou aqui me derramando diante de Deus. E ela recebe a bênção maior do que a maioria de nós irá receber na vida. Ela tem um único filho, o líder espiritual máximo da nação. Tanto espiritual, líder de exército e profeta. É por meio do filho dela que a lâmpada, o símbolo da presença de Deus, não apaga no meio do povo de Israel. Deixe para trás a autopiedade e comece a enxergar o que Deus tem planejado para a sua vida. Levante do seu choro e comece a agradecer. Sabe por quê? Esperança tem a ver com o futuro. Eu espero que Jesus vai voltar. Eu espero que as coisas vão melhorar. Mas fé tem a ver com hoje. Porque é hoje que a gente levanta do choro. É hoje que mesmo nós não enxergando as soluções para os nossos problemas, nós erguemos a cabeça e andamos firmemente, porque sabemos que Cristo já providenciou. Fé tem a ver com hoje, o que você está fazendo hoje com a sua dor. Levante e comece a agradecer como Ana fez. Deixe para trás a autopiedade e comece a olhar para a cruz, aonde aquele que oferece a vida ressuscita para dar a mim e a você a oportunidade de ter uma vida, como ele mesmo diz lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque o versículo 9 diz que quem é mesmo que vem para matar, roubar, é o ladrão, é Satanás que vem para tirar da nossa vida a tranquilidade. Nós não pertencemos a ele. Nós não pertencemos àquele que vem roubar de nós tudo aquilo que Deus veio para nos prometer. Queridos, eu nunca vi o bem perder para o mal. Você já viu? Então pare de achar que o mal vai te dominar. Pare de achar que o mal vai continuar propagando na sua casa. Porque é Deus quem promete que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Sabe? João, o discípulo amado, o que ele precisou deixar para trás, queridos? Os defeitos de caráter. Ai, como isso é difícil.
Algumas pessoas dizem assim: olha, nasci assim e assim eu vou morrer. Porque nos outros é defeito, na gente é sempre virtude. O que eu quero eu falo na cara. Deixa eu te falar uma coisa: quem fala as coisas na cara, quem não consegue controlar o que vai falar, posso falar isso? É sem educação e imaturo. Porque quem é maduro e submisso ao Espírito sabe controlar os seus impulsos. Sabe, Jesus precisa mudar o nosso caráter. Como a gente consegue ver aquele discípulo que era o filho do trovão, disputando que lado que ele sentaria de Jesus quando viesse o reino. E nós encontramos esse discípulo depois lá na ilha de Pátimos, depois de ter sido jogado no caldeirão de azeite quente para morrer. E nós encontramos esse discípulo agora, um homem calmo, falando de Jesus. Sabe por quê? Porque ele permite que Jesus entre e mude o seu caráter. Desculpa, não é o seu sangue italiano que te faz ser esquentadinho. Você nem sabe qual foi o seu parente que veio da Itália. E eu posso te provar geneticamente que você tem pouquinho já dele. O que falta muitas vezes na minha vida e na sua é submissão ao Espírito. Porque quando nós nos submetemos ao Espírito, as nossas palavras terão consequências positivas na vida dos outros. Não são as nossas palavras que vão fazer com que alguém nunca mais volte à igreja. Não são as minhas palavras que vão me colocar numa posição superior ao outro e achar que ainda tenho a possibilidade de dar a outro conselho para seguir o meu exemplo, porque eu já estou espiritualmente muito mais evoluído que você. O que no seu caráter precisa mudar? Se você não souber me responder, eu posso perguntar para o seu filho. Eu posso perguntar para a sua esposa. Não estou colocando sobre você uma culpa, mas às vezes a gente nem enxerga mais o que precisa mudar. Tenha a humildade de escutar aquilo que você precisa mudar e peça ao Espírito a força e a possibilidade de mudança. O que você precisa deixar para trás? Quando eu olho para aqueles leprosos que procuravam Jesus, você já percebeu que todas as vezes que as pessoas procuravam Jesus para receberem alguma cura, alguma coisa, alguns Jesus fazia esperar um pouco, não era? Lembra da filha de Jairo? A menina ainda morre. A mulher com hemorragia de sangue há 12 anos estava naquela condição, toca em Jesus e é curada. Lázaro chega a morrer e Jesus não aparece antes que aquilo acontecesse. Mas você já viu em todo o relato bíblico Jesus deixar um leproso esperar para ser curado? Todas as vezes que os leprosos apareciam até Jesus para receber uma cura, eles eram imediatamente curados. E sabem por quê? Porque a lepra é o símbolo do pecado. E vocês sabem que uma pessoa, quando estava com lepra, as pessoas queriam saber o que ela tinha cometido de tão errado para que ela fosse acometida de doença tão grave. Quando Jesus cura os leprosos, Ele está querendo dizer para mim e a você que todas as vezes que nós chegarmos a Ele com qualquer defeito de caráter ou qualquer pecado que precisa ser abandonado, que precisamos ser curados, purificados, Ele jamais nos despedirá vazios. Aquilo que você precisa mudar, moralmente falando, espiritualmente falando, vá até Jesus, porque Ele não te despedirá vazio. Mas você precisa abandonar a sua vida de pecado. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa deixar para trás? Sabe, quando eu olho para outros personagens bíblicos, eu olho para Esther. O sermão do Quebrando o Silêncio desse ano, tive a honra de escrevê-lo, e eu escrevi sobre Esther. Não sei se vocês o utilizaram aqui na igreja. Esther precisou deixar para trás o complexo de inferioridade. Uma menina judia, criada pelos tios, primos, né? A Bíblia fala primo. Por melhor que fosse aquele lar, não era a casa dos seus pais.
Por mais que a situação tivesse mudado um pouco para o povo judeu, no meio deste novo povo, lá em Suzã, onde ela morava, ela ainda lembrava que ela era filha de cativos. Mas ela só entra no concurso de rainha do universo porque ela deixou para trás o complexo de inferioridade. E deixa eu falar para os meninos e meninas novinhos dessa igreja. Para de achar que porque você nasceu nesse lar ou naquele, porque a sua condição financeira é essa ou aquela, Deus não tem grandes planos para a sua vida. Você precisa deixar para trás o complexo de inferioridade, porque no reino de Deus somos todos iguais. E Ele tem grandes planos para a sua vida, mas às vezes é você que não está permitindo que Ele realize esses planos, porque você limita o poder dEle. Sabe, não estou pregando aqui que o que a gente quiser a gente determina e acontece, não. Mas quando nós submetemos à vontade dEle, Ele nos faz entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E nós, a partir de então, andamos com cabeça erguida. Porque eu sou filha do rei. E eu gosto de falar que é impossível ter a genética do pai e viver de qualquer jeito. Porque as pessoas precisam olhar para você e falar assim: o que ela tem de diferente? Gente, o que esse homem tem de diferente? A gente mora aqui tudo no mesmo lugar. O meu carro é até melhor do que o dele, mas ele tem alguma coisa de diferente, queridos. É isso que Deus quer para a nossa vida. Que nós tenhamos uma vida tão diferente que as pessoas serão atraídas para Ele. A partir da forma que nós vivemos. Mesmo dentro da nossa esfera, da nossa condição, Deus nos chama para sermos luz, e nós não seremos luz se ainda carregarmos dentro de nós o complexo de inferioridade. Esther deixa para trás esse complexo de inferioridade e começa a ter uma vida diferente. O que você precisa deixar para trás? A quem você precisa pedir perdão? O que você olha em você e fala assim: isso daqui preciso submeter à vontade de Deus, porque senão isso não muda. Lembra da mulher samaritana que Jesus encontra lá no poço? Que história linda. Aquela mulher que já tinha tido quantos maridos mesmo? 5, né? E era dela o último marido? Não era dela. Mas aquela mulher, quando encontra com Jesus, ela deixa para trás a sua história de fracasso. E eu gosto de Jesus demais, porque Ele faz com que nós deixemos para trás as nossas histórias de fracasso. Não deu certo. Aquilo que você planejou não deu certo, mas encontre com Jesus. E deixe para trás a sua história de fracasso, porque todos aqueles que chegam a Jesus e estão dispostos a se desprenderem de tudo aquilo que fizeram e sabem que não fizeram o que é correto, vão ouvir de Jesus um eis-me aqui. Para toda sincera súplica, existe um Deus dizendo: eis-me aqui, para mudar histórias. Não importa a sua idade, não importa o que você já fez, não importa a que ponto do caminho você está, Jesus vai te encontrar, mesmo ao meio-dia da sua vida, sozinho, desesperançado, olhando para a própria história e vendo que nada está dando certo. Deus sempre vai te socorrer. Queridos, Jesus nos liberta, Jesus deixa para trás a nossa história de fracasso, Ele limpa, Ele purifica, Ele muda caráter, mas parece que nós continuamos carregando a culpa do pecado. E precisamos aprender com Maria Madalena a deixar para trás a culpa do pecado. Ele já te perdoou, entenda isso. Escuta o mestre te dizendo: vais e não peques mais, mas os teus pecados estão perdoados. Para de carregar um fardo que não é seu. Recentemente encontrei com uma mulher e ela, querendo falar um pouco do próprio casamento, e ela disse assim: doutora, o que acontece hoje no meu casamento, eu não tenho dúvidas que tem a ver com a escolha que eu fiz.
E eu falei assim, que escolha você fez? E ela me explicar, foi uma escolha que ela havia feito há mais de 40 anos atrás. Será que 40 anos não foram suficientes para perceber que Deus perdoa? Que Deus muda? Que a gente aprende e não comete de novo? Deixe para trás a culpa do pecado e comece a viver. Comece a ter condições de juntar um perfume para derramar aos pés do Mestre. Pare de concentrar no que deu errado e olhe para a grande bênção que é ter Jesus perto de você. De tê-lo como seu melhor amigo. De tê-lo te perdoando. De tê-lo renovando as suas forças. Pare de olhar para o seu pecado. Deixe a culpa do pecado para trás. E comece a viver. Porque é isso que Ele tem para você. Eu estou ansiosa para chegar no último personagem. E quando eu penso nele, eu fico muito feliz. Mas tem uma antes que eu preciso falar com você. Eu gosto da mulher Ciro-fenícia. Sabe aquela mulher que vai atrás de Jesus? Depois que Jesus atravessa para o lado dos sírios fenícios. E quando ele chega do outro lado, ele encontra aquela mulher que não era do povo. E ela fala assim, Senhor, por favor, cura a minha filha. E Jesus fala assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E o que aquela mulher responde? Ó Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. E eu gosto do comentário que Ellen White faz no Desejado de Todas as Nações sobre essa história. Ela fala que Jesus estava chegando ao final de um dia tão cansativo. E ele estava com a alma atribulada pela perseguição que ele estava sofrendo no meio do seu povo. Os líderes estavam contra Jesus. O povo, alguns acreditavam e outros não. E quando ele chega daquele outro lado da margem e encontra uma mulher com tamanha fé, Ellen White fala que aquilo foi um refrigério para a alma de Jesus. Encontrar tamanha fé. Depois que eu li esse comentário, eu disse para Jesus, ó Senhor, eu quero que ao final do dia, ao olhares para mim, que eu seja refrigério para a sua alma. Você tem sido refrigério para a alma de Jesus. Aquela mulher, para ter aquele encontro com Jesus, ela precisou deixar para trás o seu próprio preconceito. Porque ela tinha que encontrar com aquele povo, um líder daquele povo que a rejeitava, entendem isso? E quando ela chega até aquele líder, o próprio líder, para quem ela fora pedir uma cura, Jesus, ele chega e fala assim, não, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Na verdade, Jesus estava querendo ensinar uma lição para os próprios judeus. E aquela mulher dá aquela resposta extraordinária. Você pode surpreender positivamente a Cristo. Você pode ser o refrigério da alma do próprio Cristo. Quando Ele olhar para esse mundo cheio de sofrimento, de pessoas que não respeitam mais, que acham que podem fazer de tudo, que no final a salvação está garantida. Um mundo que está envolvido no pecado e achando que fazer o errado está certo, que Ele olhe para mim e para você e sejamos o sorriso para a alma de Cristo. Nós estamos vivendo em momentos muito difíceis da história. Estamos ou não estamos? Queremos que os nossos filhos andem pelo caminho certo, mas parece que eles estão rodeados do que é errado. É assim ou não é? Você ensina o certo, mas tem 10 para ensinar o errado. É assim ou não é? Vai chegar nesse momento com a princesa. A gente ensina o certo, mas ela fala, mas a minha amiguinha faz diferente. Por que eu não posso? Por que eu não posso ir em tal lugar? Por que eu não posso fazer tal coisa? Eu achei que eu estivesse falando tanto que eles tinham cortado meu microfone. Estou acabando. Nós estamos envoltos pelo mal, sim. Um dia desses uma mãe me disse assim, doutor, o que a gente vai fazer com as nossas filhas tão pequenas? E o mundo está indo de mal a pior, está indo mesmo. Porque a gente sabe que quando estivesse próximo da volta de Jesus, as coisas piorariam muito. A imoralidade aumentaria muito. E eu disse para aquela mulher, eu disse assim, a minha filha vai fazer parte da última geração. Eu acredito nisso. Só que a minha filha, ela fará parte das crianças que profetizarão.
Porque os velhos terão sonho e as crianças profetizarão. Os nossos filhos podem estar do lado certo. Os nossos filhos segurando na mão de Cristo. Por mais que nós tenhamos os nossos contratempos na educação, nós teremos uma geração que vai se erguer diante do mal para profetizar. Os nossos filhos serão um sorriso na face de Cristo. Nós precisamos ter esse compromisso com Cristo. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que a gente acredita. Todas as nossas crendices, que é cada vez pior criar filho. E quando nós só acreditamos nisso, nós começamos a perder as forças e a esperança. Mas nossos filhos profetizarão, enquanto os velhos terão visão. Eu terei visão. Que eu serei velha? Não, Jesus volta ainda eu jovem. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos, e nós precisamos acreditar nisso. Precisamos viver como aqueles que já tiveram um encontro com Cristo. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, mas nós precisamos viver como aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Eu quero terminar com esse personagem, nesses 2 minutos que nos restam. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Uma história extremamente conhecida por você. Já no finalzinho, versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na polpa do barco. Os discípulos o acordaram, implorando: mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Jesus acordou, ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tem tanto medo? Vocês não têm fé? Você sabe essa história, não sabe? Pedro estava entre esses discípulos. E eu tenho a impressão que Pedro era um dos que mais gritava. Porque Pedro sempre foi muito intenso para tudo, né? Senhor, o Senhor consegue dormir enquanto que a gente está aqui morrendo? O Senhor não consegue. O Senhor não tem medo. E não percebe que a gente está com tanto medo. Jesus fala assim: por que vocês estão com tanto medo? E ele vai lá e acalma a tempestade. Você talvez esteja vivendo um momento na sua vida com muito medo. Eu não sei de quê, mas com muito medo. E gritando para Cristo: o Senhor não vai acalmar a tempestade? Será que o Senhor não vai fazer nada enquanto a gente morre? Porque parece que o Senhor escuta a oração dos outros e eu estou nesta situação. Pessoas que às vezes não merecem estão vivendo uma vida tão plena e eu estou assim. Jesus acalma a tempestade, mas a tempestade que eu vejo Jesus acalmar não é essa que os versos continuam aqui, Jesus acalmando, mas a que encontramos em Atos capítulo 12. Vamos rapidamente para Atos capítulo 12. E eu vou ler só a partir do versículo principal, porque nesse ponto Pedro está preso. Herodes já havia matado a Tiago, que era irmão de João, e como ele viu que com isso ele conseguia popularidade, ele manda prender Pedro na festa do Pentecoste. Lembram disso? E então ele estava programado, aqui a Bíblia fala mesmo que quando passasse a festa, ele estava planejando que o povo lixasse Pedro. Está aqui, nos primeiros versículos, do 1 ao 4. E aí, o dia em que Herodes estava programando matar Pedro estava chegando. Pedro está preso. 16 soldados cuidando dele. Vamos lá para o versículo 6. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Olha, naquela noite, provavelmente Pedro morreria na manhã seguinte, ok? Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia profundamente. Algumas versões falam que ele dormia como um bebê. Pedro dormia profundamente. Existiam 16 soldados cuidando dele. Ele, algemado junto com 2 soldados, preso a 2 soldados.
E ele dormia profundamente. Se nós lêssemos a sequência do verso, dos versos, diz assim: e o anjo chegou, iluminou toda a cela, tudo tremeu, as algemas caem do braço de Pedro, e o anjo teve que sacudir Pedro para ele acordar. Vocês têm noção do que é essa paz? Era essa tempestade que Jesus queria acalmar no coração de Pedro. Jesus não quer pagar as suas dívidas. Ele não vai acalmar a sua tempestade resolvendo o seu conflito conjugal. Isso ele pode fazer assim, ó. Sabe o que ele quer fazer? Acalmar a tempestade aqui dentro da gente. Porque quando ele acalma aqui dentro, não tem nada fora que nos abala. Sabe, queridos, Jesus está ouvindo o seu clamor. Ele não te abandonou no meio da tempestade. Mas Ele quer que você entenda que, independente das circunstâncias externas, é possível ter a paz que excede todo entendimento. Eu não posso te dar e o mundo não pode te dar. Ele pode te dar. E você só encontra essa paz nele, caminhando com Ele. Isaías 58, versículo 11 nos diz: vocês usarão o entulho do passado para construir de novo, reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. E Pedro nos faz pensar em algo que ele alcança quando ele deixa para trás o medo. Quando você tiver a certeza de que Deus ouve o seu clamor, que Ele olha para você e que Ele muda a história, as coisas mudam dentro da gente. E Pedro diz em 1 Pedro, versículos 3 ao 5, ao 7, que Deus nós temos. E como somos felizes em tê-lo, nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e tudo que temos na vida, até mesmo um futuro no céu que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Que Deus eterno nós temos, que Deus incrível. Que a certeza da presença desse Deus na sua vida e na minha vida possa nos fazer viver em novidade de vida. Você pode orar comigo? Você pode ficar em pé? Eu preciso entregar muitas coisas da minha vida para Cristo. E eu sei que você nesse momento também quer fazer isso. Vamos todos orar. Ó Pai querido, estamos diante de Ti, carregando o nosso passado. Queremos que este passado, Senhor, sirva como testemunho daquilo que éramos e para aquilo que o Senhor está nos transformando. Ó Senhor, que tudo aquilo que nos fez sofrer ou que fizemos de errado no passado, todo o entulho da nossa vida, somente sirva como Isaías de forma profética disse, somente como alicerce para a nossa nova vida. Que tudo que passamos, Senhor, sirva como aprendizagem, que venha para o nosso presente somente como lição de crescimento. Que deixemos para trás aquilo que tem nos incapacitado nesta caminhada rumo às mansões celestiais, porque o próprio apóstolo Paulo, ao concluir a mensagem deixando tudo para trás, ele diz que a volta do Senhor está próxima, quando na tua presença viveremos de forma plena e abundante. Por favor, nos prepare para esse dia.
Prepara os teus queridos, para que quando voltares nas nuvens dos céus, possamos dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, para que em tua presença nos alegremos e regozijemos por toda a eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.